Zack Snyder está voltando. O diretor que sempre dividiu opiniões com filmes como 300, Sucker Punch, Watchmen, Batman vs Superman, entre outros, está prestes a lançar a sua nova obra, Rebel Moon, uma produção original em parceria com a Netflix que promete ser um épico espacial repleto de ação. Até aí, tudo bem. Mas eis que vem o Snyder e confirma em entrevistas recentes que, sim, Rebel Moon vai ter uma versão do diretor. Para quem não conhece esse termo, versão do diretor é aquela lançada anos depois da estreia do longa, geralmente com diferenças significativas, como cenas adicionais ou até mesmo finais diferentes. A ideia é trazer o que seria a versão definitiva do filme, o corte que o diretor preferia que o público guardasse na memória, porque a primeira versão não saiu do jeito que ele gostaria. E quem acompanha a carreira do Zack Snyder de perto sabe que isso não é novidade alguma para o cineasta, já que ele lançou versões do diretor de vários filmes dele, que os fãs hoje apelidam carinhosamente de Snyder Cuts. Mas se esse é o caso, por que é tão estranha a notícia de que a nova produção do Snyder vai ter uma versão do diretor também? É porque quanto mais você pensa nisso, mais confuso você fica. Você começa a se questionar, será que o Zack Snyder não entende mais o conceito de versão do diretor? Será que ele se perdeu no personagem que ele criou de si mesmo? E será que ele percebe o quanto isso parece ser um tiro no pé? Então, antes de mais nada, é importante a gente conhecer melhor esse projeto que é Rebel Moon. Essa vai ser uma aventura espacial sobre uma colônia pacífica que se vê ameaçada por um governo tirânico. E assim, uma jovem embarca na missão de recrutar guerreiros de outros planetas para ajudar a salvar a terra natal dela dessa opressão. Se essa sinopse te fez pensar em Star Wars, não é à toa, porque Rebel Moon originalmente era para ser uma história de Star Wars. Depois que a Disney comprou a Lucasfilm e virou dona da franquia espacial mais famosa de todos os tempos, o Snyder propôs para a Disney a ideia de fazer uma história nesse universo que tivesse uma pegada meio Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Mas a intenção era que fosse também um filme de classificação indicativa alta. No fim das contas, a Disney rejeitou a proposta. Mas o Snyder ficou tão empolgado com o projeto que ele decidiu continuar adiante, criando um universo original e fazendo uma parceria com a Netflix, que deu controle criativo total para o cineasta poder dar vida à visão dele. Assim nasceu Rebel Moon. E sendo um filme do Zack Snyder, é claro que ele queria fazer algo que parecesse grandioso. Por isso mesmo, o que era para ser um filme acabou ficando tão grande que foi dividido em duas partes, com a primeira estreando no próximo dia 22 de dezembro e a parte 2 chegando em 19 de abril de 2024. E olha, tudo isso parecia ser uma história bem bacana. Ver o Snyder empolgado com um projeto autoral depois de passar tanto tempo trabalhando com os personagens dos outros, tendo controle de tudo no filme, apostando pesado pela primeira vez na ficção científica. Mas aí tudo começou a ficar mais esquisito a partir do momento em que o Snyder anunciou, muito antes de Rebel Moon sequer estrear, que as duas partes da produção vão ter versões do diretor. Pois é, os filmes nem saíram e já tem os seus próprios Snyder Cuts confirmados. E quando eu vi isso, a única coisa que eu conseguia pensar era: por quê? Afinal, isso parece ir na contramão do propósito original da versão do diretor. É como eu comento num vídeo que eu fiz alguns anos atrás aqui no canal sobre a origem das versões do diretor. Esse conceito só pôde ganhar vida depois que os diretores começaram a ser vistos não só como funcionários dos estúdios, mas também como verdadeiros autores, artistas que imprimem as suas assinaturas e as suas visões de mundo nos filmes. Só que muitas vezes essa visão não pode ser totalmente realizada porque os estúdios com frequência interferem e forçam certas decisões na produção, especialmente na hora de exigir que certos trechos ou cenas inteiras sejam cortadas para que o produto final não fique longo demais. Por isso mesmo, é comum que cineastas lancem os seus filmes sem estar 100% de acordo com o resultado final. E é aí que entra o apelo da versão do diretor, porque alguns títulos acabam sendo aprovados para ganhar um novo corte, um que se livre das amarras impostas pelos executivos do estúdio e que restaure a visão que o cineasta tinha originalmente para a obra. Foram revisões como essas que permitiram que Blade Runner ganhasse aquele tom melancólico inesquecível, que deixou Contatos Imediatos de Terceiro Grau ganhar o final que o Spielberg realmente queria para essa história. Foi o que deixou clássicos como A Paixão de Joana d'Arc,
Metrópolis e A Marca da Maldade serem relançados com as cenas que tinham sido censuradas originalmente. E por que os estúdios deixam isso acontecer? Porque eles são bonzinhos e querem ser legais com os diretores? Na verdade, porque eles sabem que versões do diretor são uma ótima fonte de renda extra para um filme. Quando relançaram títulos como Meu Ódio Será a Sua Herança ou Contatos Imediatos de Terceiro Grau nas suas versões do diretor nas salas de cinema, essas salas lotaram. Depois, quando chegou o VHS e em seguida o DVD, os estúdios viram que poderiam lançar primeiro a versão original de uma obra e depois lucrar mais ainda com um novo lançamento, dessa vez com o corte do diretor. Porque, no fim das contas, nós do público somos sim muito atraídos por esse conceito. Se a gente descobre que a visão artística original de um diretor foi deturpada pelos executivos do estúdio, a gente se envolve nessa trama de opressão entre empresários poderosos e artistas visionários. E aí, quando finalmente sai um corte que promete vingar os autores e nos revelar a obra na sua versão definitiva, a gente sente não só a curiosidade, mas também um senso de justiça sendo feita. E sabe quem entende isso tudo perfeitamente? O Zack Snyder. Porque se tem um negócio que o cara gosta de fazer é versões do diretor. Ele fez isso com Madrugada dos Mortos, Watchmen, Batman vs Superman e meio que fez isso com Sucker Punch, que ganhou uma versão estendida, mas o Snyder diz que ele ainda tem outra versão definitiva que ele gostaria de lançar. Mas isso tudo alcançou outro patamar com aquele que foi o Snyder Cut mais esperado pelos fãs dele, o de Liga da Justiça. Esse foi um caso diferente dos outros. Originalmente o Snyder era o diretor da produção, mas após uma tragédia familiar, ele decidiu sair do projeto. Então ele foi substituído pelo Joss Whedon, que finalizou o longa e lançou a versão que estreou nos cinemas. Só que os fãs do Snyder fizeram toda uma campanha para que a Warner lançasse a versão de Liga da Justiça que não tivesse as mudanças feitas pelo Joss Whedon, mas sim que trouxesse o filme do jeito que o Snyder queria fazer. E depois de tanto barulho, a campanha deu certo. O Snyder ganhou a autorização para fazer o seu Snyder Cut e lançou a versão dele de Liga da Justiça. E por mais que eles sejam muitos, todos esses Snyder Cuts faziam um mínimo de sentido, porque de fato nesses filmes o Snyder teve que fazer vários cortes e abrir mão de diversas ideias por conta das exigências dos estúdios, que queriam dar uma enxugada nos longas. E aí vinham os Snyder Cuts para reverter essas imposições e mostrar para os fãs do diretor tudo o que ele queria ter apresentado originalmente. Ou seja, esses Snyder Cuts faziam aquilo que uma versão do diretor deveria fazer. Mas isso tudo teve uma consequência. De tanto ver os seus Snyder Cuts serem cada vez mais apreciados pelos fãs, parece que o Snyder ficou meio obcecado com esse conceito. Agora o Snyder não era somente um diretor de Hollywood, não. Ele era o visionário cineasta autoral dos blockbusters que era frequentemente podado pela indústria, mas sempre achava um jeito de se livrar da opressão dos estúdios e trazer o que os fãs dele mais queriam. E eu não tô inventando isso, já que o próprio Snyder reforçou essa narrativa numa entrevista recente à Netflix, dizendo: "As versões do diretor sempre foram coisas pelas quais eu tive que lutar no passado e ninguém queria elas. Eram esses filhos bastardos que eu tentava criar porque pareciam ser as versões mais aprofundadas." Então, claramente o cara sabe usar a versão do diretor para criar uma mística em torno do nome dele, de autor genial incompreendido, e manter o público sempre clamando por mais e mais Zack Snyder. Só que isso tudo parece ter saído de controle com essa história de Rebel Moon. Agora, a fixação do Snyder com a versão do diretor parece ter até mesmo infectado a própria Netflix. Porque segundo uma entrevista do Snyder ao blog /Film, quem teve a ideia de já começar Rebel Moon pensando também em versões do diretor foi a Netflix. E é claro que o Snyder adorou a ideia. O problema é que quanto mais você pensa nisso, mais sem sentido essas versões parecem ser. Para começo de conversa, porque o Snyder teve controle criativo absoluto do filme dessa vez. A Netflix deu liberdade para que ele fizesse o que bem entendesse. Aliás, se normalmente os estúdios exigiam que o Snyder encurtasse os filmes dele, a Netflix foi na direção oposta, deixando ele fazer algo tão grande que acabou tendo que ser dividido em duas partes. E toda essa abertura da Netflix tem sido comemorada não só pelo Snyder, mas também pelos outros responsáveis por trás do longa. Em entrevista recente à Variety, Deborah Snyder, que é produtora de Rebel Moon, revelou que, no fim das contas, foi um alívio que esse projeto não tenha virado Star Wars, porque o Zack Snyder acabaria tendo várias limitações dentro da Disney.
Então até ela tá apontando que a liberdade proporcionada pela Netflix foi um dos fatores decisivos para que Rebel Moon pudesse ser criado do jeito que o Snyder realmente queria. E mesmo assim, mesmo com toda essa autonomia e controle criativo, o Snyder quis fazer versões do diretor. Mas por que raios fazer uma versão do diretor se a original já pôde ser feita do jeitinho que ele queria? Pra que fazer outro corte se não tinha nada a ser corrigido ou compensado? Bom, o Snyder apresentou as justificativas dele. Numa entrevista de junho à Vanity Fair, o diretor explicou que as primeiras versões de Rebel Moon vão ter uma classificação indicativa mais baixa para ser vista por qualquer público, enquanto as versões do diretor, que chegarão mais tarde, vão ter uma classificação indicativa mais alta, visando somente o público adulto. E olha, não vai ser pouco conteúdo extra não. Naquela entrevista à Netflix, o cineasta confirmou que a versão do diretor vai contar com aproximadamente 1 hora de cenas adicionais. Mas não se engane, essa 1 hora a mais não é composta por trechos que tiveram que ser cortados por exigência da Netflix. Não, o próprio Snyder disse que teve cenas que eles filmaram especificamente para entrar na versão do diretor. Isso tudo, na opinião do Snyder, vai proporcionar uma chance aos fãs de conhecer esse universo de forma ainda mais aprofundada, com mais detalhes sobre o mundo e sobre os personagens que ele criou. Também é curioso notar outro motivo pelo qual o Snyder quis fazer a versão do diretor de Rebel Moon, porque ele acha isso descolado. E não, eu não tô brincando. Na entrevista ao Slash Film, o cineasta disse: porque é algo que sempre me inspirou em filmes como O Brasil, de Terry Gilliam, ou nas grandes histórias das versões de diretores que são simplesmente legais. Na faculdade de cinema eu sempre achei que isso era legal, que existia esse outro filme que você poderia descobrir. What do you think they want? Ok, então deu pra ver quais são as razões do Snyder. Mas sério, elas não me convencem. Primeiro que essa estratégia toda, a meu ver, parece enfraquecer o lançamento de Rebel Moon. Ora, se você está lançando um filme agora, mas já admitindo antes da estreia que essa não é a versão definitiva, por que o público deveria perder o seu tempo vendo o corte simplificado, ao invés de só ignorar a primeira versão e esperar pela versão definitiva que vai chegar já já? Com certeza não é o tipo de reação que a Netflix gostaria de ver para um dos seus maiores lançamentos do ano. Fora isso, tem também a justificativa do Snyder de que ele quis fazer uma versão do diretor de Rebel Moon porque ele acha esse conceito legal. Sério, eu acho isso engraçado demais porque me lembra de certa forma o que o Snyder fez lá atrás com o Watchmen dele. Originalmente, essa foi uma história criada nos quadrinhos para criticar e para subverter as narrativas clássicas de super-heróis. Mas o Snyder só conseguiu se fixar na parte de Watchmen que parecia descolada. Os uniformes, as cenas de ação, a violência, o realismo, e aí toda a parte crítica sobre as narrativas de super-herói se perdeu. Foi uma fixação no que parecia legal que ignorou por completo o que estava realmente por trás desse legal. E é exatamente isso que ele está fazendo com o conceito de versão do diretor. Sim, eu concordo com o Snyder, versões de diretor são legais mesmo, mas elas são fascinantes porque parecem preciosidades, obras que poderiam ter se perdido nas areias do tempo, mas que, pela perseverança dos autores, conseguiram ganhar vida e chegar nas telas. Versões de diretores parecem legais porque geralmente elas são acompanhadas por uma narrativa de redenção, de artistas prevalecendo sobre executivos. Mas, como a gente já viu, nenhum desses componentes existe na versão do diretor de Rebel Moon, já que a Netflix deixou o Snyder fazer tudo o que ele quisesse. Por isso, a versão do diretor de Rebel Moon parece uma verdadeira rebelde sem causa. Então é aquela história de Watchmen se repetindo todinha, com o Snyder pegando uma ideia fascinante, mas esvaziando ela de tudo que fazia ela ser incrível para começo de conversa. Mas talvez a pior parte dessa pataquada toda seja o fato de que ela faz o Snyder parecer um diretor sem foco. A começar pelo público-alvo. Ele quer que Rebel Moon seja uma experiência para a família toda, mas também quer que seja um filme maduro e violento só para adultos. Só que veja bem, a primeira versão, com a classificação indicativa mais baixa, não é a verdadeira experiência definitiva de Rebel Moon. Não, desde o começo a proposta do Snyder era fazer algo mais maduro e violento para um público adulto, que foi um dos motivos que fez a Disney dispensar o projeto lá atrás. E por isso, esse corte mais adulto é o que ganha o rótulo de versão do diretor. Mas então, se esse Rebel Moon mais adulto é a versão verdadeira,
Até que ponto você não está desfigurando a obra só para lançar uma versão café com leite em prol de um público mais amplo? Porque a verdade é que sempre que você cria uma obra só para adultos, você precisa aceitar que você está reduzindo o público potencial dessa obra. É um sacrifício que você deve fazer caso queira dar vida à sua visão artística de forma integral. Mas parece que o Snyder não está disposto a fazer esse tipo de sacrifício com Rebel Moon. Ele quer tudo, o público grande e a obra só para adultos. E em vez de ter a coragem de se comprometer com um caminho só, ele prefere fazer um lançamento bagunçado com 2 versões só porque ninguém está obrigando ele a fazer uma escolha. De forma similar, parece que o Snyder não sabe qual das 2 versões de Rebel Moon tem mais valor. Basta ver como na entrevista com a Netflix, o cineasta disse que a versão do diretor vai permitir que o público conheça mais desse universo. É uma revelação porque permite uma segunda oportunidade para quem é muito fã. E quando ele fala desse jeito, chamando de segunda oportunidade, parece que a versão maior é quase que um bônus, algo para complementar um prato principal. Sendo que o prato principal não é a versão mais curta, o prato principal é a versão do diretor. A mensagem fica confusa porque numa hora ele trata o corte mais longo como uma curiosidade legal para os fãs e na outra ele trata como se fosse a experiência definitiva de Rebel Moon. Sendo que não dá para uma versão do diretor ser as 2 coisas ao mesmo tempo. É um ou é outro. Ah, Max, você tá se esforçando demais para pintar o Snyder de confuso. Pior que eu nem tô não, viu? Porque o próprio Snyder admite o sentimento de não conseguir se decidir entre uma proposta ou outra. Ao explicar a versão do diretor de Rebel Moon pro Slash Film, ele justifica dizendo isso aqui. Quando você faz um filme, você tem várias vozes na sua mente criativa dizendo qual seria a solução mais forte narrativamente. E aí vem outro puxão que diz, mas e se tiver outros buracos que são incríveis de se adentrar e aprender sobre aspectos diferentes dos personagens? E, sim, esse tipo de cabo de guerra mental faz parte do processo criativo. Só que chega um ponto em que um cineasta precisa abrir mão de todas as versões potenciais do filme na mente dele, para então se comprometer com um caminho. Somente assim é possível criar algo coeso e singular, que o diretor possa mostrar para o mundo e dizer, olhem para cá, porque esta é a minha visão. E é esse tipo de foco e de direcionamento que falta nessa novela de Rebel Moon. Como a Netflix não obrigou o Snyder a escolher um lado do seu cabo de guerra criativo, ele vai acabar fazendo um lançamento duplo que só faz ele parecer um diretor incapaz de nos dizer para onde devemos olhar. Faz ele parecer um cineasta sem visão artística. Mas, no final das contas, é inevitável chegar a uma conclusão, de que isso tudo é puro marketing. Como o Snyder viu que os Snyder Cuts fizeram toda a diferença na imagem pública dele, agora ele está investindo mais forte nessa narrativa do diretor genial que precisa revelar a sua obra verdadeira mais tarde. Como se fazer um filme novo não fosse o suficiente para ele se manter relevante, ele também precisa dar esse passo a mais. Até mesmo quando esse passo a mais não faz o menor sentido. O que demonstra que o Snyder realmente parece ter se perdido no personagem que ele criou de si mesmo. E da parte da Netflix, isso só ajuda a causar mais burburinho em torno de Rebel Moon. Não à toa, cá estou eu fazendo um vídeo enorme só para falar desse lançamento. E veja bem, nada disso que eu tô falando é para criticar Rebel Moon em si. É perfeitamente possível que quando o filme seja lançado eu acabe gostando dele. Na verdade, eu torço para que isso aconteça. Não, o que eu questiono hoje não é o filme, mas sim essa jogada do Snyder em torno de Rebel Moon. Beleza, é verdade que no grande contexto das coisas isso não é um problema super grave. Eu nem fico com raiva, pra falar a verdade. Eu só acho isso tudo risível mesmo, pensando no quão ridículo é ver um cineasta dessa visibilidade pegando um conceito que realmente teve impacto na história do cinema e que deu origem a filmes fascinantes, para então jogar essa mística toda fora e usar a versão do diretor como uma ferramenta rasa de marketing, de um jeito que faz a versão do diretor parecer só uma piada. Resta então torcer para que no fim Rebel Moon seja mesmo um bom filme, nem que seja em pelo menos uma das suas 4 versões e acabe não parecendo somente uma piada também.
Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. Vocês podem usar o botão de valeu demais aqui embaixo do vídeo, ou vocês podem entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos. E se você virar apoiador, você vai ganhar acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo pro pessoal, incluindo o nosso Cineclube Entre Planos, pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Os detalhes da nossa campanha no Apoia-se estão aqui embaixo na descrição. E se quiserem também me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.